Quando a gente pensa em Judas, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Mas hoje, a gente vai olhar um pouco além do óbvio para tentar entender uma história que é bem mais complexa do que parece. Essas palavras são pesadas, né? Elas ecoam há séculos. Traidor, ingrato, o grande símbolo da pior escolha que alguém poderia fazer. Uma reputação que ficou marcada por um único ato. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: será que é só isso mesmo? Será que uma vida inteira pode ser resumida a um erro? Ou será que a gente está olhando só para o tombo e esquecendo de todo o resto do caminho? Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. O nome Judas carrega um peso enorme. É difícil pensar em outro nome na história que ficou tão marcado quase que exclusivamente pelo pior momento da vida da pessoa. E isso leva a gente a uma reflexão importante. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo aqui já falhou. Todo mundo já errou feio, já fraquejou em algum momento. A grande questão é o que acontece depois do erro. E o mais curioso é que Judas não foi o único a cometer uma falha grave. Outras figuras bem importantes também tiveram seus momentos de fraqueza, só que o desfecho da história deles foi bem diferente. Olha só esse comparativo. Pedro, por exemplo. Com medo, ele negou Jesus 3 vezes. 3! E mesmo assim, ele não ficou com a marca de traidor eterno. Pelo contrário, ele foi restaurado, se reergueu. Por que com Judas parece que a história acaba na queda? E tem também o caso de Maria Madalena, que foi julgada e condenada pelas pessoas, mas encontrou misericórdia. Ou seja, essa mensagem de redenção é um padrão que se repete. Aqui, a gente pode olhar para um outro ângulo, um pouco mais profundo. E se Judas não fosse um vilão de nascença, um ser do mal, mas sim um ser humano, imperfeito e cheio de conflitos, como a qualquer um de nós? Quem sabe ele esperava um Messias diferente, talvez mais político, mais revolucionário. E aí, quando a realidade não bateu com a expectativa dele, ele se frustrou e cometeu um erro terrível. Um erro grave, sim, mas um erro de um espírito em evolução. Agora, vamos a um ponto fundamental, que muitas vezes passa batido. O que Judas fez depois da traição? Porque o próprio Evangelho mostra que ele não ficou indiferente ao que fez. Muito pelo contrário. O processo fica bem claro. Primeiro, o erro. Depois, a consciência pesa. Em seguida, vem o arrependimento, que não ficou só no sentimento. Ele foi lá e tentou devolver o dinheiro. Quem sente, sofre e reconhece o erro dessa forma, já começou o caminho de volta. E essa é a ideia central, o despertar da consciência, mesmo que seja depois do pior erro imaginável, abre a porta para a redenção. O erro pode ter sido gigantesco, mas a consciência dele despertou. E isso nos conecta a uma verdade ainda maior. A de que a misericórdia de Deus não é seletiva, não é uma exceção para alguns poucos. Ela é uma lei universal. A própria Escritura reforça essa ideia de uma misericórdia que não se esgota, que está disponível para todo mundo, todos os dias, sem falhar. E essa é uma afirmação muito poderosa. A misericórdia não é uma exceção, é a regra. Se ela alcançou Pedro e Maria Madalena, ela alcança todos. E isso, por lógica, tem que incluir Judas. No fim das contas, a história de Judas vira uma espécie de espelho. Ela reflete a nossa própria tendência de julgar, de rotular e de acreditar que algumas pessoas simplesmente não têm mais salvação. Então, fica aqui uma provocação. Onde está o maior erro? Na atitude de Judas ou na nossa atitude de condenar alguém para sempre, indo contra a própria ideia de amor e misericórdia? Então, o verdadeiro legado de Judas pode ser outro. Não uma história sobre condenação, mas uma história que foi interrompida e que continua em outro plano. É um alerta pra gente sobre o nosso próprio julgamento e, no fim, é um símbolo de esperança. A esperança de que ninguém está perdido para sempre. E a conclusão de toda essa análise talvez seja a mensagem mais fundamental de todas. Se a misericórdia é infinita e a vida continua, então a jornada de cada um de nós é de aprendizado, de correção e de novas chances. Sempre. Nessa caminhada, ninguém fica para trás.